Tá aí, pessoal. Hoje, aula de prisão preventiva. Beleza, pessoal? Bom, basicamente a prisão preventiva é a prisão mais gravosa aí no nosso sistema penal brasileiro, né? Por quê? Porque ela tem um prazo indeterminado. A prisão temporária, ela tem um prazo já determinado. Por essa razão, a prisão preventiva exige uma maior robustez probatória, tá? Então diz a lei, tem que ter aí prova da materialidade. Lá na prisão temporária são só razões ou indícios ou, enfim, não precisa ter a prova cabal aí da materialidade. Professor, o que é prova cabal da materialidade? Por exemplo, no caso do homicídio, tem que ter já o laudo cadavérico, né? Ou o laudo de local de morte violenta, que é o que prova que o crime realmente aconteceu. O laudo feito sobre o corpo da vítima, estabelecendo que foi morte violenta, não é isso? Ah, pode ser um latrocínio? Pode, mas de fato precisa do corpo aí para indicação da materialidade. Claro, gente, tem vezes que o corpo não é encontrado, o senhor sabe, por exemplo, caso Elisa Samúdio, o corpo nunca foi encontrado, mas havia aí provas indiciárias que aconteceu, por exemplo, o sangue lá no carro, né? A Elisa, o desaparecimento dela, a informação que ela ia encontrar com o Bruno lá, enfim. Então, assim, mesmo sem corpo, a gente consegue provar a materialidade do homicídio ou, enfim, de outro crime aí que demanda aí prova pericial, beleza? Então vamos lá, mas sem delongas aqui em relação aqui prisão preventiva. Bom, a estrutura aqui é basicamente igual uma petição inicial, né? Então, endereçamento, referência, preâmbulo, fatos, direito e assinatura. Endereçamento, né? Qual juiz é competente para julgar? A cautelar. Beleza? A referência. Ora, qual IP está vinculada a essa cautelar? Preâmbulo. Ora, qual autoridade está apresentando aqui essa peça processual? É o MP? É o delegado? Então tem que ser aí a indicação qual autoridade ou pessoa que tem legitimidade, por exemplo. Então, por isso você tem que citar ali os artigos da Constituição ou da lei que trazem para você, delegado, a legitimidade. Tranquilo? Os fatos, aqui é basicamente um resumo, tá? E qual a importância aqui dos fatos? É a tipificação. Então, tem que tipificar a conduta no momento dos fatos. Professor, na prova da Polícia Federal não vai ter consulta. Então, aqui tem que colocar o nome iuris do crime, né? Então, tem que colocar o nome iuris, que é o quê? O roubo, por exemplo. Eu não lembro qual é o artigo 157, mas eu sei que é um roubo mediante o uso de arma de fogo. Tranquilo? Os fundamentos é, sim, a parte mais importante da sua peça, porque aqui você vai demonstrar todo o seu conhecimento jurídico, né? Então, aqui é a parte que você vai falar melhor, com mais ênfase, inclusive com mais linhas, né? É a parte da fundamentação. Mas, pelo amor de Deus, gente, vamos lá. Entenda o seguinte, vou até tomar um Red Bull aqui, para dar um gás, né? Não venham com tese de TCC, não venham aqui com a doutrina do Renato Brasileiro, com a doutrina do Gustavo Badaró, de todos os processualistas penais aí, Kleber Masson, enfim, não venham. Aqui é basicamente os requisitos legais e constitucionais, tá? Então, assim, não venha defender tese, não venha cair a discussão se casa, o que é casa, o que não é casa. Não, venha com os fundamentos simples, tá? Aqui é a questão simples, bem fundamentado, mas de maneira simples, sem encher muita linguiça. Por quê, professor? Primeiro, você não vai ter tempo, tá? Então aqui não é para você ficar discutindo questão doutrinária. Outra coisa, você vai focar, você vai fugir do foco da peça. Pessoal, o examinador, ali quem vai corrigir a sua prova, a sua peça principalmente, ele está de saco cheio, porque já corrigiu milhares de peças. E ali
ele vai ter uma resposta padrão, perdão, que ele vai seguir. E com certeza a sua doutrinazinha que está citando aí não está na resposta padrão dele. Vai ter o que lá? O artigo de lei e o artigo da Constituição. Professor, mas na federal não é cabível a consulta, não é. Tem que decorar? Alguns artigos chaves tem que decorar. Por exemplo, o artigo 1441 lá, que legitima a ação da Polícia Federal, você tem que trazer, tranquilo. E também o artigo 2º, parágrafo 1º da 12.830, os senhores têm que decorar, porque vai estar no preâmbulo de toda e qualquer peça, tá? Ah, não vou conseguir lembrar a tipificação do artigo de lei. Não vai. Por exemplo, num roubo, por exemplo, não vou conseguir, porque o roubo, inclusive, hoje é um artigo muito extenso. Tem várias alterações, né? Tem o roubo 2A, 2B, enfim. Então, assim, não tem como você decorar isso aí, lógico. Mas o nome Iuris, roubo, você tem que saber. Roubo majorado com uso de arma de fogo, tranquilo? Sabe, inclusive, que é um crime hediondo, por essa razão, cabe a prisão temporária, beleza? Então é importante estar estudando, lógico, também as tipificações e a diferença entre os delitos. Tranquilo? Beleza. Logo em seguida, depois dos fundamentos, a questão do pedido, que vai basicamente refletir os fundamentos. Então, fundamentou aqui, você tem que pedir expressamente, tá? Vou botar até aqui, expressamente o que você quer. Por quê? Porque tem gente que fundamenta e não pede. Não é possível, professor. Tem gente que consegue fazer uma não vou nem falar, uma burrice dessa, aquele que agora que vos fala já fez isso, tá? Então, assim, nunca me esqueço, eu pedi, fundamentei a prisão do Paulo e não pedi a prisão do Paulo, porque correria de prova, estava muito desorganizado, não pode ser desorganizado. Nesse momento, você tem que ser altamente organizado, para justamente não deixar passar batido nada. Às vezes você tem conhecimento, mas por um lapso, por uma questão de correria, você acaba deixando passar batido. Então tem que fazer a estrutura do lado ali da sua peça, quando for responder, um esqueletozinho com tudo aquilo que você tem que citar na sua peça, para não deixar passar batido nada. Tranquilo? Beleza, depois não adianta fazer igual eu fiz quando chegou a peça lá que eu tinha reprovado. Ai, meu Deus, reprovei. Pois é, largar de ser jumento, né? Então, assim, não pode deixar de fundamentar e depois pedir. Fundamentou, pediu o que você fundamentou. Tranquilo? Beleza. Seguindo aí. E ao final, a assinatura, que é basicamente colocar data, local, nestes termos pede deferimento e colocar o cargo que vocês querem, que é no caso aqui, delegado, né? De Polícia Federal. Polícia Federal. Pessoal, sua letra é um horror. E eu sei, aqui tá a letra de forma. Você imagina a letra cursiva como é que é, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura da peça da prisão preventiva e vai ser a estrutura da maioria das peças cautelares, tá? Tranquilo? Beleza? Seguindo aí. Pra mim não, lá tá novamente. Bom, então ali, primeira coisa que eu já falar que é a questão que mais importante da sua peça, que é justamente o que? Os fundamentos, o direito da prisão preventiva, tranquilo? Onde está lá preenchido os requisitos cautelares? Está lá no artigo 312 do CPP, tranquilo? Qual que é o primeiro, mais importante? O fumus comitis delicti, ou seja, prova da materialidade e indícios de autoria. Basicamente, gente, a parte mais importante da investigação é descobrir isso aqui, né? Quem que praticou o crime? No caso, por exemplo, do homicídio. Porque no homicídio, a prova da materialidade é basicamente o corpo, né? Ah, mas no desvio multi, por exemplo, não tinha um corpo. Tá, então a investigação teve que também descobrir a materialidade. Mas, em regra, a investigação busca chegar nos indícios de autoria, porque o crime já aconteceu, beleza? Então, provar aí quem cometeu o delito. Tranquilo? Beleza. Então, citar na primeira linha da sua fundamentação que está presente os requisitos cautelares, qual seja fumus comitis delicti e periculum libertatis. Lembrando o seguinte, aqui só temos em latim, então sempre usar as aspas aqui para fazer a citação. Professor, eu quero falar itálico, quero botar itálico, que é o que? Deitadinho. Não inventa a moda, não. Coloca lá as aspas, tá? Tranquilo, porque é um estrangeirismo, né? É um termo em latim, então a regra técnica
Isso tem que usar aspas, beleza? Outro fundamento segundo aqui dos requisitos cautelares. O primeiro requisito cautelar é esse aqui. Esse aqui é o segundo requisito cautelar, que é qual? O periculum libertatis. O risco da liberdade do nosso investigado. Então, qual que é o risco que leva aí à decretação da prisão preventiva? Basicamente, 4 aqui, né? Os mais importantes. O quinto também mais ou menos importante. Os 4 são os que mais caem, né? Então, garantir a ordem pública, basicamente, é um criminoso habitual, com passagens criminais e que concretamente traz risco aí para a sociedade. A ordem pública aqui, gente, é o famoso conceito jurídico indeterminado. A lei não traz aqui a completude de sentido, né? Quem traz o sentido é a doutrina e a jurisprudência. Então, basicamente é isso. Uma pessoa que tem um risco aí, claro, para a ordem pública. Professor, mas só casos aí de pessoas que têm anotações criminais e prestem atenção. Não estou dizendo reincidente, tá? Diferente do reincidente para o criminoso habitual. O reincidente é aquele que praticou um delito, com trânsito em julgado, foi condenado e praticou um novo delito. Esse é o reincidente, tá bom? Beleza? O cara praticou 4, 5, 7, 8, 10 roubos, um atrás do outro. Ele é um criminoso habitual, porque provavelmente o primeiro ele não tinha trânsito em julgado, então você pode decretar a preventiva dele com base na ordem pública, porque ele é um criminoso habitual. A soltura dele presume que ele vai continuar praticando delito. Por essa razão, você pode decretar e pedir aí, você não pode, né? Você pode pedir, porque seu delegado, para que o juiz decrete aí a sua prisão preventiva com risco aí à ordem pública. Beleza? Beleza? Tá. Outra situação. Um crime foi tão cruelmente praticado, ele foi tão grotesco, então foi tão vil, tão violento, que também a pessoa não tem outras passagens criminais, mas pelas circunstâncias do caso concreto, também justifica a sua decretação da sua prisão preventiva, porque há um perigo à ordem pública, porque você é uma pessoa perigosa pelo seu comportamento. Teve um caso clássico, Suzane von Richthofen, né? Ela matou os pais, né? Então, assim, de maneira cruel, de maneira fria, na própria cama, de maneira, inclusive, com a ajuda do namorado e do irmão dele, com pancadas na cabeça, enquanto dormiam. Então, assim, você vê que é uma pessoa fria. Ela não tinha passagens criminais, essa Suzane. Ela tinha, eu acho que na época de 19 anos, na época do crime. Mas foi tão grave, a forma foi tão grotesca, tão vil, tão violenta, que cabia aí a preventiva em relação a Suzane. Tá tranquilo? Mesmo caso dos Nardoni, né? O caso dos Nardoni que matou a menina Isabelle, o pai e a madrasta, né? Uma criança, em vez do quê? A situação, matou aqui sem querer, né? E agora o que a gente faz? Pega e corta a tela da janela e joga a menina pela janela para fingir um acidente doméstico. Então, assim, o pós-delito demonstrou que eles são pessoas perigosas. Por essa razão também caberia a decretação da prisão preventiva, tá? Então, em regra, né, gente? A ordem pública é decretada quando a pessoa tem essas anotações criminais de maneira habitual, não criminoso habitual, um criminoso quanto mais. Ou também pode ser decretada, também, tranquilo, se a pessoa demonstrar um comportamento perigoso aí pós-delito. Caso lá da Matsunaga, né? Ela matou ali o marido com um tiro só, e ali estava até assim um homicídio, vamos dizer assim, mais normal, vamos dizer assim, que acontece mais no dia a dia. Pessoa, você está falando uma coisa que acontece no dia a dia? Quem está lá na policial sabe que o homicídio acontece toda hora. E aquele caso da Matsunaga ali não foi um homicídio tão grave assim, foi um tiro só, não foi de maneira cruel, tal, mas o que ela fez pós, que é o que? Pegar ali a vítima ali, o corpo da vítima e fazer retalhos em quartos, né, esquartejar e espalhar pedaços aí pela cidade de São Paulo, com o fim de esconder o delito, aí sim demonstrou que ela era uma pessoa perigosa, ela também inclusive querendo atrapalhar a investigação, com a ocultação do corpo, então respondeu além do homicídio qualificado, há também a questão da ocultação do cadáver, né? Então é uma pessoa também que demonstrou ser uma pessoa perigosa, tranquilo? Então essas aí são as formas de se pedir uma prisão preventiva como garantia à ordem pública. A soltura e a manutenção da liberdade do investigado gera esse temor aí à ordem pública, tá? Beleza? Seguindo aí.
Segundo fundamento aí, ordem econômica. O crime econômico, né? Que tem repercussão patrimonial de grande monta. Então, foi, por exemplo, um furto ao Banco Central lá de Fortaleza, muito dinheiro. Um assalto a uma lotérica, muito dinheiro. Então, assim, também gera risco aí a ordem econômica, tá? Outra questão aqui é a conveniência da instrução. O investigado, de alguma forma, está atrapalhando a investigação. E por que eu falei investigação? Pode também ser o processo, né? Mas a gente está falando de peças processuais de delegado, né? Então, assim, a preventiva pode ser decretada durante o processo também. Os senhores sabem, né? Ao contrário da temporária. Não é isso? Tá. Então, a preventiva como garantia aí para a melhor instrução do feito, para a conveniência da instrução penal, ela se parece muito com a prisão temporária, né? O fundamento é muito parecido. Então vai chegar no ponto que eu vou explicar, gente, qual o momento que você pedir uma preventiva, qual o momento que você pedir uma temporária. Tem uma regrinha aí básica para você entender isso, tá? No momento adequado, a gente vai aprofundar esse caso aí. Tranquilo? Então tá, pessoal ameaçou testemunha, tal, então é cabível ter preventiva, se você conseguir demonstrar aí que teve essa ameaça, tá? Como para garantia da conveniência da instrução. E também, número 4 aqui, para garantia da aplicação penal, porque, enfim, há informações de que o investigado está querendo fugir, comprou passagem para outro país, mudou de residência sem avisar, enfim, repentinamente, né? Então, assim, aqui claramente é um risco de fuga, tranquilo? Então, são os 4 fundamentos do perículo aqui, geralmente, que cai. Claro, também tem o quinto aqui, e quem está falando questão de PF, né, Polícia Federal, é muito difícil uma preventiva como descumprimento de uma cautelar anteriormente imposta, tá? É muito difícil isso aqui. Geralmente isso aqui acontece durante o processo, não na parte de investigação. Mas, enfim, também é um fundamento você para pedir aí o periculo libertatis, ou seja, ele tinha a chance, né, de descumprir uma medida cautelar diversa da prisão. Por essa razão, o juiz vai decretar a preventiva como punição pelo descumprimento da cautelar anteriormente imposta, tá? Tranquilo? Beleza? Então tá aí o perículo, né? Em que momento, o que fundamenta aí a decretação da prisão preventiva. Beleza? Beleza. Claro, esse risco aí, pessoal, tá aí na tela, tem que ser contemporâneo, tá? Professor, o que quer dizer? Quer dizer que o crime tem que ser recente? Não, não só isso. Pode ser e pode não ser. O risco tem que ser contemporâneo. Ou seja, o risco da fuga tem que ser contemporâneo, tá? A ameaça aqui do investigado sobre a testemunha tem que ser contemporâneo, tá? O que é contemporâneo? 1 mês, 2 meses, 3 meses, não tem nada definido na lei, tá, gente? Essa questão aqui é interpretativa de cada caso concreto. Então, assim, o risco à ordem pública também tem que ser um risco contemporâneo. Essas anotações criminais aqui do criminoso habitual tem que ser recentes, tá? Para ter uma questão de contemporaneidade, porque senão não pode decretar uma prisão preventiva. Professor, não entendi. Então vou fazer um caso aqui bem claro aqui que eu peguei na delegacia para vocês entenderem. Pessoal, foi assim. Cheguei na delegacia de homicídios, aqui de Aparecida de Goiânia. Cheguei em 2020, janeiro de 2020. E ali tinha 600 inquéritos de passivo, ou seja, tinham 600 inquéritos de homicídios lá no meu cartório. E aí, inquérito de 2005, enfim, aí eu fui ali fazendo ali, tocando as investigações e lendo os antigos conforme as coisas acontecendo. Lógico, pessoal, você tem que priorizar os homicídios recentes, porque são os homicídios que estão mais fáceis de resolver. Porque existe uma regra da investigação, né, na doutrina investigativa, quanto mais próximo ao fato criminoso, da data, melhor, mais prova você consegue alcançar. Quanto vai distanciando o tempo aí do fato, mais difícil de descobrir. Não é impossível, mas de fato é necessário você sempre priorizar os homicídios mais recentes, tá? Principalmente no caso de homicídio. Esse caso estava lá, tinha um inquérito de 2017, 2016, parado lá. E por que estava parado, professor? Gente, acontece muito assim, transferências repentinas de delegado.
o delegado passa tudo concurso, ou ele é removido para outra situação, enfim, N casos, e às vezes não há uma conversa entre o delegado anterior e o delegado que está assumindo aí a delegacia naquele momento. Então, às vezes, tem essa diferença, não há essa comunicação. O delegado chega novo lá e tem que ler todos os inquéritos, mas às vezes não tem prazo para isso. Tá? Então, é só para você entender como é que funciona mais ou menos uma delegacia, por exemplo, de homicídios. Tá? Então, tinha esse caso lá e esse cara já estava bem instruído. Tá? Foi uma briga, basicamente, entre familiares ali, que um esfaqueou o outro tal. Eu acho que era um primo, se não me engano. E aí, um dos primos faleceu. Tranquilo. E todo mundo foi ouvido, porque foi na frente de todo mundo, né? Os familiares contaram quem foi o autor do homicídio e tal. E aí, esse inquérito estava lá parado. Faltava só uma diligência que o promotor tinha requisitado e estava lá parado faz algum tempo. Chegou-se na delegacia a mãe da vítima, dizendo, ó, o autor aí do delito aí, o investigado, me ameaçou recentemente dizendo que ia me matar se quando a gente fosse para o tribunal eu repetisse o que tinha dito aqui na delegacia. Veja, o crime aconteceu há 4 anos atrás. Então, em relação ao crime, não é mais contemporâneo o fato, mas o risco é contemporâneo. Por quê? Porque o investigado ameaçou a vítima recentemente. O que eu fiz? Cumpri a última diligência que o promotor tinha requisitado, que era basicamente só uma oitiva de uma testemunha que foi citada, e pedir a preventiva do investigado. Inclusive, eu pedi no relatório final, fiz o relatório final, e já pedi, relatei o inquérito, já pedi a preventiva nessa situação. E fundamentei, com base no risco contemporâneo que a liberdade dele trazia, porque ele ameaçou a testemunha de maneira recente. E o juiz, o que ele fez? Decretou a preventiva desse investigado e a gente conseguiu capturá-lo. E ficou todo o processo preso, para justamente evitar que ele ameaçasse novamente as testemunhas. Tranquilo? Tu entendo que às vezes o próprio fato criminoso tem que ser recente. Ou às vezes não. Às vezes o risco é depois do fato criminoso. Nesse caso aqui, 4 anos depois, o investigado trouxe um risco para a investigação, para a instrução penal, e eu pedi aí a preventiva dele. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Então tem que citar na sua peça, tá? Tem que citar. Professor, não vou lembrar o artigo. Não lembre o artigo, mas fale que o risco aí é contemporâneo. Questão da princípio da contemporaneidade. Beleza? Seguindo aí. Bom, depois dos requisitos cautelares, né? Você vai falar então das hipóteses de cabimento. Em quais situações serão cabíveis, né? Em quais crimes será cabível aí a decretação da preventiva? Ou também, a doutrina diz também, pressupostos de admissibilidade. Ou hipótese de cabimento, que eu prefiro, ou pressupostos de admissibilidade, que no caso da preventiva estão previstos lá no artigo 313 do Código de Processo Penal. Tranquilo? Então, 313.1 diz o quê? Crime dolosos com pena máxima superior, tá? Tem que ser superior, não é igual. Por exemplo, o furto simples não cabe a preventiva. Por esse inciso 313.1 aqui, né? Não cabe aqui. Vai caber, no caso do furto, se for um reincidente crime doloso, tá? Mas o furto simples não cabe a decretação da preventiva, porque não passa de 4 anos. Tranquilo? Beleza? Tá. Número 2, já adiantei para os senhores aqui, ser reincidente em crime doloso. Tem que ser em crime doloso, tá? Tem como você ser reincidente em crime culposo, né? Tem como sim. Tá. Inciso 3, crime relacionado à violência doméstica como forma de garantir a execução das medidas, famosas medidas protetivas de urgência, tá? Está lá no inciso 3. Aqui, quando não vai cair para federal, aqui, mais casos para quem trabalha na Polícia Civil, né? Basicamente que na DEAN e na DPCA, ou até na delegacia do idoso, né? Então, assim, são casos clássicos que caem lá. E aqui na preventiva, aqui eu nunca pedi, por exemplo, eu, delegado, nunca pedi preventiva com base nisso aqui, porque eu sou mexendo basicamente com homicídio e tráfico, então não tem como pedir com base nesse inciso aqui. Mas quem mexe com essas delegacias pede todo dia.
No caso da federal, não vai cair porque não vai ter protetiva, eu não consigo imaginar uma protetiva em âmbito federal, assim, indicada, eu consigo pensar. Também a possibilidade, segundo lá o parágrafo 1º lá do 313, se houver dúvida sobre a identidade civil do investigado, beleza? Então são aí essas hipóteses de cabimento da prisão preventiva. Aqui só precisa uma, né, gente? Aqui ou é esse, ou é esse, ou é esse, ou é esse. No caso lá dos requisitos cautelares, eles são cumulativos, só tem que estar previsto todos. O fumos, o perigo e o risco tem que ser também contemporâneo. Então, o perigo tem que ser contemporâneo aqui para ser cabível, né? Claro, aqui sim, ou a ordem pública, ou a ordem econômica, pode ser as duas, não tem problema, ou também pode ser que as três, mas aqui são requisitos cumulativos aqui, né? Então, aqui é um maisinho. Lá não, é um ou, né? Então, pode ser ou um, ou outro, beleza? Beleza aí. Claro, é sempre bom citar também na sua peça que a prisão preventiva é a última ratio. Tem que falar sempre de maneira genérica, tá? Não especificar uma por uma, não. Só falando o seguinte, ó, a prisão aqui, o caso em análise, não comporta as medidas cautelares diversas da prisão. Por isso que a gente está pedindo a preventiva. É um caso grave, tá? Então, assim, a prisão é necessária ao caso concreto. Tranquilo? É importante abrir aqui um parágrafozinho lá no final da sua peça e colocar que a última ratio da prisão preventiva foi preenchida, uma vez que não é cabível cautelar diverso da prisão. Tranquilo? Seguindo aí. Enunciado. Bom, pessoal, o enunciado é o seguinte, vocês vão pegar e tirar um print aí, foto, anotar, enfim, façam aí conforme vocês entendam melhor. E a gente vai fazer junto daqui a pouco, tranquilo? Um abraço aí, fiquem com Deus. Já estamos voltando. E olha só, façam igual irão fazer no dia da prova, ou seja, papelzinho e caneta. Imprime, inclusive, lá no site do CESP, tem lá, de provas antigas, né, uma folha de resposta padrão ali. Use aquela dali como para você treinar altura de letra, tamanho da letra, tamanho de margem, tudo, para vocês também no dia da prova não assustarem, né? Porque, vou fazer com um caderno aqui meio aleatório. A margem é diferente, o tamanho da linha é diferente, tá? Então, assim, treinem já com a prova já no dia da prova, até vocês já pegarem a manha ali do tamanho da sua letra, enfim, do espaçamento entre uma palavra e outra, né? Então, assim, façam aí esse teste. E não façam pelo computador, pelo amor de Deus, tá? Porque uma forma é você escrever no computador, outra forma você escreve com caligrafia, papel e caneta, beleza? Inclusive, pessoal, uma recomendação que eu faço para vocês também, mais um gole aqui no Red Bull, para dar uma descansada, né? Para dar um tchan. Descansada não, né? Um tchan. Já usem a caneta que vocês vão usar no dia da prova, de uma marca que vocês já gostem. Eu gosto de caneta de bico fino, eu gosto de uma da marca específica. Então no dia da prova eu vou levar 10 canetas daquela ali, porque se estragar eu tenho outra, né? E tem que ser qualquer situação, tem que ser a caneta preta, né, com corpo transparente. Então assim, comprem já a caneta que vocês gostem de usar nesse estilo aí, para no dia da prova não serem pegos de surpresa. Beleza? Então é isso aí, até daqui a pouco. Já voltamos aí com a correção.